Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse mobile de amigurumi. Na verdade é um mobile de balão de amigurumi, o nome é meio grande. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, então no vídeo de hoje eu vou ensinar a tecer todas as partes do balão. No vídeo da semana que vem a gente vai fazer a montagem e os bordados. E depois vai ter um terceiro vídeo que eu vou ensinar a fazer a bonequinha, que vocês devem ter visto aí na foto, que eu coloco a bonequinha dentro do balão, né, pra ela dar uma voltinha. Então eu também vou ensinar a fazer essa bonequinha, só que vai ser um vídeo separado só pra ele. Conforme for saindo os próximos vídeos, eu vou deixando no bloco de informações desse vídeo e aqui no card também, tá? Então, na próxima semana, quando sair o próximo vídeo, eu já linko aqui pra vocês. Antes da gente começar, já deixa um like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou usar é 100% algodão e tem um tex de 400. Junto com esse fio, vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo anel mágico, então eu sempre faço um ezinho, assim com o fio, e eu vou segurar bem aqui onde ele cruza, ó. A pontinha do fio tá aqui, solta aqui embaixo, e o fio que vem do novelo eu já vou deixar tracionado aqui na minha mão. A gente vai começar inserindo a agulha aqui no buracão, né, desse ezinho que a gente tá segurando, e laçando o fio que vem do novelo de frente pra trás. Então, eu insiro aqui no meio e pego o fio, ó, de frente pra trás e vou puxar ele aqui pra frente. Agora eu laço mais uma vez, agora pode ser de trás pra frente, e puxo por dentro dessa voltinha que tá na minha agulha. Então, eu fiz aqui o meu anelzinho mágico e agora a gente precisa colocar 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Para fazer o ponto baixo, a gente vai inserir a agulha aqui no buracão, trazer o fio lá de trás pra frente, a gente fica com 2 laçadinhas na agulha. Agora eu laço mais uma e tiro de dentro das 2. Fiz o primeiro ponto baixo e eu vou fazer mais 5, pra gente ter um total de 6 pontos nessa carreira. Fiz os meus 6 pontos baixos, agora a gente puxa essa pontinha pra fechar o anel mágico. Não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar o primeiro ponto no último. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto baixo que a gente tem aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou inserir aqui no primeiro. Faço 2 pontos baixos. Ó, fiz o primeiro ponto, dentro do mesmo espacinho eu faço mais um ponto. Isso é um aumento. E eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui na base. A gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira e já coloquei o marcador de ponto aqui, no último pontinho da segunda carreira. Aqui atrás vocês podem puxar até fechar completamente o buraquinho do anel mágico. E eu também gosto de dar um nozinho para garantir que esse anel não vai abrir. Então, esse nozinho precisa ser bem rente. E agora a gente vai fazer a terceira carreira. A repetição dessa carreira vai ser um ponto baixo no primeiro ponto da base. E aqui no próximo, a gente vai fazer um aumento. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. A gente vai repetir essa sequência até chegar no marcador, um ponto baixo e um aumento. A gente finaliza a carreira com 18 pontos baixos. A próxima carreira, a gente vai começar fazendo um aumento no primeiro ponto da base. E depois, 2 pontos baixos. A sequência dessa carreira, então, vai ser um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. A sequência da quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto, eu faço um aumento. Agora, a gente vai seguir a sequência de 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes.
Então, o que está acontecendo aqui? A gente iniciou fazendo 2 pontos baixos e um aumento, que tá bem aqui. Depois, a gente vai repetir 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E aqui no final, vão sobrar 2 pontinhos. E nesses 2 pontos, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Assim, a gente vai completar essa primeira sequência aqui, ó, de 4 pontos baixos e aumento, que a gente começou fazendo só 2. Eu faço isso que é para intercalar os aumentos. Então, o aumento dessa carreira, que tá bem aqui, não vai cair em cima do aumento da carreira anterior. O da carreira anterior tá aqui e o dessa carreira tá aqui, ó. A gente faz isso que é pra peça crescer mais redondinha e o trabalho fica mais perfeito. Então, agora eu já fiz uma repetição de 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer mais 4 e depois eu finalizo com mais 2 pontos baixos. Na próxima carreira, a repetição vai ser 5 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. E a próxima carreira, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. No próximo ponto, eu faço um aumento. Agora, a gente vai fazer 5 vezes a sequência de 6 pontos baixos e um aumento, e depois a gente finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos. Na carreira de número 9, a gente vai trabalhar 6 vezes a sequência de 7 pontos baixos e um aumento. A próxima carreira é a carreira de número 10 e a gente começa fazendo 4 pontos baixos. No próximo ponto, fazemos um aumento. Agora, a gente vai seguir 5 vezes a sequência de 8 pontos baixos e um aumento. E depois a gente finaliza a carreira com mais 4 pontos baixos. Na carreira de número 11, a gente vai trabalhar 9 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. Agora, a gente vai trabalhar as carreiras de número 12 e de número 13 fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, sem fazer nenhum aumento. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e volto quando finalizar. Acabei de fazer as carreiras de número 12 e de número 13 fazendo só pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma troca de cor. Eu vou desfazer o último ponto da carreira de número 13, tá? Então, é o ponto que tá o marcador, eu vou tirar o meu marcador e vou desfazer essa primeira laçadinha, ó. E vou deixar aqui essas 2 outras laçadas na minha agulha. Vou dar uma ajustadinha aqui e pegar a cor que eu vou começar a trabalhar agora, que vai ser esse amarelinho claro. Eu vou finalizar o último ponto baixo da carreira de número 13 com o fio amarelo, então eu só apoio ele aqui atrás, ó, com o meu dedo e puxo ele aqui pro trabalho. É normal ficar um pouco frouxinho esse ponto, mas depois a gente ajusta e dá um nozinho no fio que ele vai ficar certinho. Essa carreira vai ser uma carreira de pontos baixos, mas vai ser um pouquinho diferente. A gente vai começar pegando um ponto baixo lá embaixo no pezinho do ponto. Então, em vez de eu pegar o ponto baixo aqui, ó, na trancinha que fica aqui em cima, né, na correntinha que fica aqui em cima, eu vou pegar aqui embaixo, ó, embaixo do Vzinho. É como se eu estivesse pegando, na verdade, o ponto baixo da carreira de número 12, tá? Que é da carreira que tá lá embaixo. Então, meu fio tá aqui, eu já vou inserir bem aqui onde tá a minha agulha, ó. Bem aqui nesse meinho. Deixa eu tirar daqui a agulha pra ficar mais fácil. Trago o fio, subo pra dar a altura até lá em cima, pra ficar aqui do tamanho que eu preciso. Laço e finalizo o ponto baixo. O próximo ponto eu vou pegar normalmente aqui em cima, então nele eu vou pegar aqui, ó, na cabecinha do ponto da carreira de número 13. Agora, a gente vai repetir, a gente sempre vai pegar um ponto aqui embaixo na carreira de número 12, então eu trago até aqui,
no pezinho do ponto, puxo o fio até lá em cima e finalizo o ponto baixo. E no ponto seguinte, a gente pega normalmente aqui na carreira de número 13. A gente só precisa tomar cuidado em pegar, depois que a gente pega aqui embaixo, ó, o ponto aqui de cima tem que ser o próximo. Então, a gente tem que ver aqui, o pezinho do ponto que a gente pegou tá aqui, o ponto no próximo a gente vai ter que pegar aqui em cima, na correntinha do ponto, tá? Porque às vezes esse ponto que a gente pega lá embaixo, ele fica um pouquinho torto e a gente acaba fazendo um aumento sem querer, pegando de novo, ó, aqui por cima, nessa alcinha, e aí fica errado, tá? Então, só se atentem a isso. No que a gente pegou lá embaixo no pezinho, no próximo a gente pega aqui em cima, na correntinha do ponto baixo. A gente vai fazer uma volta inteira desse jeito. Um em cima, outro embaixo, um em cima, outro embaixo. Finalizei a minha carreira, cheguei aqui no último ponto, vou soltar a minha laçada e vou dar um nozinho aqui, ó, nas duas pontinhas. Na do amarelo, que é o fio do início, e na do fio rosa, que é o fio que a gente cortou, né, pra fazer a troca de cor. Eu gosto sempre de dar uma ajustadinha, ó, pra gente deixar o pontinho aqui do tamanho que precisa, né, pra ficar do tamanho dos outros. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui no amarelo e uma puxadinha aqui no rosa também, pra ele ficar sentadinho no lugar certo. Não precisa puxar muito, porque senão a gente acaba repuxando o ponto. E eu vou fazer 3 nozinhos aqui atrás. O primeiro e o segundo nó eu sempre faço mais fraquinho e o terceiro eu aperto bem. Vou pôr o marcador de ponto aqui no último ponto. E agora a gente vai continuar trabalhando carreiras retas, sem aumento e sem diminuição. Vão ser só carreiras retas até a gente ter um total de 22 carreiras. Então, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, até chegar na carreira de número 22. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Agora, a gente segue pegando o ponto normalmente. Então, a gente vai sempre pegar aqui em cima na correntinha mesmo, na base na correntinha aqui em cima do ponto, tá? Na cabecinha do ponto. Acabei de finalizar minha carreira de número 22. Agora, na próxima carreira, que vai ser a carreira de número 23, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou pegar o fio cinza, mas a gente não vai cortar o fio amarelo. Eu vou deixar ele aqui em espera, eu vou até passar ele aqui por dentro, ó, do meu marcador de pontos. Vou pegar o fio cinza e vou deixar ele preso na minha agulha de tapeçaria com um nozinho corrediço. Então, eu faço um Ezinho com o fio, seguro onde ele cruza, insiro aqui no centro e trago o fio aqui, ó, de trás pra frente. Puxo pra ajustar, não precisa puxar muito. Vou vir aqui no próximo ponto livre da carreira de número... O primeiro ponto, né, que a gente vai fazer aqui, que vai ser a carreira de número 23A, e vou fazer um ponto baixo. É o próximo ponto livre logo depois aqui do marcador. Esse ponto baixo eu vou fazer pegando só na alcinha da frente do ponto. Então, a gente vai pegar em FLO, né? Então, a gente pega só a alcinha da frente. Se a gente fosse pegar as duas alcinhas, a gente pegaria dessa forma aqui, ó, 2 alcinhas. Mas, nesse caso, eu vou pegar uma só, então, eu vou pegar só a da frente do ponto. Desse jeito aqui. E eu vou fazer um ponto baixo. O meu fio cinza, ele já tá com um nozinho corrediço aqui na minha agulha. Então, eu só preciso trazer o fio aqui de trás pra frente. Fico com 2 laçadinhas, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. E depois, nós vamos trabalhar 14 correntinhas. Pra fazer a corrente, a gente só laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha. Laço o fio, traz por dentro da laçada da agulha. Fiz 2, vou fazer um total de 14. Tenho aqui as minhas 14 correntinhas, vou voltar aqui pra base e vou contar, eu vou pular 10 pontos baixos. Então, a gente conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vou pular esses 10. E aqui no 11º, eu pego só a alcinha da frente de novo e faço um ponto baixo. E agora, a gente vai repetir isso até o fim da carreira. 14 correntinhas, pula 10 da base, um ponto baixo.
Cheguei aqui na minha última repetição, fiz 14 correntinhas. Agora a gente já pode cortar o fio, tá? Então, eu tenho aqui 14 correntinhas. Vou cortar o meu fio deixando um espacinho para fazer o arrematezinho. Não cortem muito rente. Vou puxar aqui a minha laçadinha. Não apertem esse último pontinho aqui, deixa ele frouxinho. E passem uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio. Agora, a gente vai prender essa pontinha aqui no primeiro ponto. Uma coisa muito importante é a gente jogar esse fio aqui, ó, que a gente tá fazendo, né, o fio amarelo, aqui pra cima, pro lado de trás do trabalho, ó. Como se fosse aqui pra dentro dele. Porque se ele ficar aqui, depois a gente não consegue trabalhar. Então, a gente puxa tudo aqui pra dentro. A gente vai localizar aqui o primeiro ponto baixo do trabalho, que é esse daqui. E a gente vai localizar a primeira correntinha que a gente fez nessa carreira, que é essa. Vou inserir pegando as duas alcinhas de cima aqui da correntinha, ó, desse jeito que eu tô fazendo aqui. Vou puxar o meu fio, não puxei muito pra não repuxar. Assenta ele aqui certinho pra ele ficar do lado certo. E agora a gente vai voltar com ele de onde ele tá saindo. Então, ele tá saindo bem aqui, ó, do miolinho dessa última correntinha, certo? Então, eu vou inserir de novo a minha agulha aqui nesse miolinho. Agora, eu vou puxando com cuidado para ajustar e criar uma correntinha falsa aqui, ó, pra gente finalizar o ponto e ele ficar bem perfeitinho. Esse excesso aqui de fio, eu já vou jogar aqui pra dentro do pontinho baixo e deixar aqui atrás por enquanto. Pode tirar a agulha de tapeçaria, dar uma olhadinha se ficou certinho. E agora, a gente vai continuar trabalhando aqui com o fio amarelo. Então, a gente pode deixar, ó, aqui pro lado de fora, toda essa carreira de número 23A que a gente fez. A próxima carreira vai ser a 23B, tá? Eu vou manter a numeração dessas duas carreiras como A e B para ficar mais fácil depois da gente fazer a contagem das carreiras. A sequência da carreira de número 23B vai ser 20 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, o primeiro ponto, a gente já tem um ponto baixo na alcinha da frente, então eu vou fazer um ponto baixo na alça de trás. Nos próximos pontos que não tem nenhum ponto baixo, eu vou pegar normalmente as duas alcinhas, ó. Então, eu pego aqui duas alcinhas e faço um ponto baixo. Fiz aqui 8 pontos baixos, eu já vou fazer uma diminuição. Por quê? Eu não quero que a minha diminuição caia aqui em cima, porque como eu já tenho esse pontinho aqui, vai ficar um pouquinho difícil, mas eu também quero voltar a intercalar as diminuições igual a gente estava fazendo aqui. Então, como essa é uma carreira par, né, que a gente vai trabalhar 20 pontos baixos e 20 pontos baixos é par, eu já vou intercalar as diminuições do mesmo jeito que a gente fez aqui com os aumentos. Eu não quero que uma diminuição caia exatamente em cima da outra, então eu já vou fazer aqui a primeira diminuição. Eu fiz, então, 8 pontos baixos, vou fazer a primeira diminuição. Eu preciso pegar a alcinha da frente do próximo ponto da base e, sem tirar, eu pego a alcinha da frente do ponto seguinte também. Fico com 3 alcinhas aqui na minha agulha. Eu vou laçar, tirar de dentro das duas primeiras, dou uma ajustadinha, laço e tiro de dentro das outras duas. Fiz a primeira diminuição. Eu já tinha feito 8 pontos baixos aqui. Agora, a gente vai trabalhar 20 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. E só vai compensar essa primeira diminuição aqui, ó, quando a gente estiver finalizando a carreira. Então, a gente vai fazer 20 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes, e depois a gente finaliza fazendo ponto baixo até chegar no marcador. Lembre-se sempre que quando já tiver um ponto baixo na alcinha da frente, a gente faz um ponto baixo só pegando a alcinha de trás do ponto. A carreira de número 24, a gente vai trabalhar 19 pontos baixos, que eu já fiz aqui os meus, então eu tenho aqui já pronto 19 pontos baixos, e uma diminuição 3 vezes. Eu vou fazer aqui com vocês mais uma vez a diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto, sem tirar, eu pego a alcinha da frente do ponto seguinte. Fico com 3 laçadas na agulha, laço, tiro das duas primeiras, ajusto, laço, tiro das outras duas. Fiz mais uma diminuição, agora eu vou repetir 19 pontos baixos e uma diminuição mais 2 vezes para finalizar essa carreira. Eu não vou continuar fazendo carreira por carreira com vocês, tá? Eu vou deixar a receita na tela. A partir de agora, a gente vai fazendo diminuições até a gente praticamente quase fechar a peça. Vão ser 3 diminuições por carreira, tá bom? Para não ficar muito repetitivo, eu vou deixar na tela, escrito bem direitinho, carreira por carreira para vocês. E aí eu volto quando eu finalizar pra gente continuar o trabalho juntos.
Voltei pra falar uma coisinha que eu esqueci. Essas duas pontinhas aqui do fio cinza, a gente precisa jogar lá pra dentro, tá? Então, eu vou vir aqui no pezinho do ponto, onde tá mesmo o ponto baixo em cinza, e vou puxar, ó, a pontinha do fio aqui pra trás. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Se quiser, pode dar um nozinho aqui atrás, ó. O que a gente pode fazer é pegar a alcinha de algum ponto baixo que tá bem aqui, pega um fiozinho só. Talvez com uma agulha de tapeçaria fique até mais fácil. Passo aqui pra trás. E aí, eu vou dar um nozinho só pra garantir que ele não vai ficar voltando depois pra fora, né? Pra ele não ficar frouxo. Não precisa apertar muito. Pronto, só pra gente já fazer o acabamento aqui desse último pontinho. Agora eu vou continuar fazendo as minhas carreiras de diminuições e já volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz todas as minhas carreiras de diminuição. Cheguei aqui agora na carreira de número 38. A carreira de número 38 e a carreira de número 37, que são as duas últimas, eu trabalhei retas, tá? Só ponto baixo em cima de ponto baixo. Agora, a gente vai fechar esse espacinho que ficou aqui, só que primeiro a gente precisa pôr enchimento. Então, coloque enchimento na peça de vocês. Eu gosto de colocar bastante enchimento, que é pra peça ficar bem estruturada. Então, ó, a minha fica bem durinha e bem estruturada. Esses alfinetinhos aqui eu só coloquei pra segurar aqui e meio que fazendo a curvinha que eu quero que ele faça depois, tá? Então, se vocês quiserem pôr também, pode pôr. Se não quiser, não precisa, assim, não, né, não tem problema. É só pra depois, quando a gente tirar o alfinete, ele fazer a curvinha direitinho aqui, vai ser assim, pro lado de baixo. Agora, a gente vai fazer aqui as últimas carreiras pra fechar, depois que já colocar enchimento, hein? Coloquem bastante enchimento. Agora, a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Então, a gente vai trabalhar em BLO. A repetição dessa carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Sempre pegando só a alcinha de trás. Então, eu tô fazendo aqui 2 pontos baixos. E agora, aqui nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer uma diminuição. Como eu tô trabalhando só na alcinha de trás, eu vou fazer uma diminuição simples só nessa carreira aqui. Então, eu insiro a agulha aqui no primeiro pontinho, trago o fio lá de trás pra frente, insiro no próximo, trago o fio de trás pra frente, opa, que a fibra veio junto, fico com 3 laçadinhas na minha agulha. Laço mais uma vez e tiro de dentro das 3 de uma vez só. Fiz a primeira diminuição, eu vou seguir fazendo isso até chegar no marcador. 2 pontos baixos. E uma diminuição simples, então, como a gente tá trabalhando só na alcinha de trás, eu vou pegar aqui a alcinha de trás, puxo o fio aqui pra frente, vou pro próximo, puxo o fio aqui pra frente, laço e tiro dos 3. Só nessa carreira a gente vai trabalhar essa diminuição, nas outras a gente vai voltar a fazer a diminuição invisível, que é a mesma que a gente estava fazendo aqui no trabalho. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base. Agora, a gente volta a pegar as duas alcinhas do ponto normalmente. E no próximo, né, nos próximos 2 pontos, a gente faz uma diminuição. E a gente volta a fazer a diminuição invisível. Então, a gente pega as duas alcinhas da frente, traz o fio, laça mais uma vez e tira de dentro das duas. A gente vai repetir até chegar no marcador. E agora, na última carreira, a gente vai trabalhar 4 diminuições. Fiz as 4 diminuições, vou cortar o meu fio deixando um espacinho para fazer o arremate. Não precisa deixar um fio muito longo. E puxa aqui a laçadinha. Agora, a gente passa uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. E agora, a gente vai fazer um anelzinho mágico invertido para fechar completamente esse buraquinho aqui. Então, a gente vai pegar só a alcinha de fora de cada um dos pontos, que também é a alcinha da frente. Então, a gente tem 8 pontos, a gente precisa pegar 8 alcinhas.
Peguei todas as alcinhas, agora eu apoio aqui o meio, ó, e puxo até fechar completamente o anelzinho mágico. Eu gosto de dar um nozinho aqui. Então, eu venho bem aqui no miolinho, ó, passo a minha agulha e entro aqui antes de terminar de puxar, pra dar uma laçadinha. Agora, eu vou inserir o meu fio bem aqui no meio e jogar aqui, ó, pra essa parte amarela, pra gente poder arrematar. Pode dar uma boa puxadinha, dar uma ajeitadinha aqui no balãozinho pra fibra chegar, né, até aqui. Não precisa deixar muito assim, ó, estufadinho pra fora não. Pode deixar mais pra dentro do jeito que tá aqui o meu, mesmo que vai ficar o acabamento melhor. Dá uma puxadinha aqui pra isso acontecer. E agora eu arremato essa pontinha do fio passando no Vzinho de alguns pontos, ó. Então, eu pego aqui 2 pontinhos, passo só no Vzinho do ponto, puxo a minha agulha com cuidado, só até esconder aqui, ó, não pode puxar muito. Ensino novamente lá pra dentro, vou sair em outro espacinho de ponto. E vou repetir o que eu já fiz aqui, então, eu vou passar por 2 pontinhos. Puxa só até esconder. E esse excesso aqui que sobrou do fio, eu vou jogar lá pra dentro. Então, eu entro aqui no espacinho de ponto e saio em outro espaço. Esse excesso aqui de fio, a gente pode cortar bem rente. Agora, é só dar uma apertadinha aqui. Essa parte já tá pronta, agora a gente vai fazer o cestinho do balão. Para fazer o cesto, eu vou usar esse fio marrom e eu já iniciei fazendo 8 pontos baixos no anel mágico. Então, vocês precisam começar o trabalho de vocês com 8 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 8 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na base, a gente faz 2 pontos baixos e vamos finalizar essa carreira com 16 pontos. Finalizei a segunda carreira, já fechei completamente o anel mágico e já dei um nozinho aqui atrás no excesso do fio e coloquei o marcadorzinho de ponta aqui no último ponto da segunda carreira. Na terceira carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E aqui no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento triplo, o que quer dizer que a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer 3 pontos baixos. Fiz o primeiro, fiz o segundo e fiz o terceiro no mesmo lugar, tá? Nessa parte aqui, que é a cestinha, a gente vai trabalhar sempre pontos altos triplos. Sempre vão ser 3 pontos dentro do mesmo espaço. E agora, a gente vai seguir a sequência de 3 pontos baixos e um aumento triplo, mais 3 vezes, e depois a gente finaliza a carreira com mais um ponto baixo. Então, eu acabei de fazer aqui 3 pontos baixos, cheguei aqui na próxima quina, vou fazer outro aumento triplo. Fiz mais uma quina, agora mais 3 pontos baixos. E mais um aumento triplo. Mais 3 pontos baixos. Mais um aumento triplo. Aqui onde tá o marcador vai ser o último ponto da carreira, então eu vou fazer um ponto baixo nele. Na próxima carreira, que é a carreira de número 4, nós vamos começar fazendo 3 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente vai fazer outro aumento triplo. Reparem que o aumento a gente sempre vai fazer no segundo ponto do aumento, que é o pontinho que tá no meio. Então, se a gente tem 3 pontos, né, que formam o aumento triplo,
a gente sempre vai fazer o aumento no ponto do meio do aumento da carreira anterior. Então, nesse pontinho, a gente faz um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo mais 5 pontos baixos. E aqui, cheguei de novo no pontinho do meio do aumento da carreira anterior e vou fazer outro aumento triplo, tá? Eu vou seguir até chegar no fim da carreira. Aumento em cima do ponto do meio, do aumento da carreira anterior, e ponto baixo em cima dos outros pontos. Na próxima carreira, a gente começa fazendo 4 pontos baixos. Um aumento triplo aqui na quina. Agora, a gente vai fazer 3 vezes a repetição de 7 pontos baixos e um aumento triplo, e depois a gente finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente começa fazendo 5 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz um aumento triplo. E agora, a gente vai repetir 3 vezes a sequência de 9 pontos baixos e um aumento triplo, e depois a gente finaliza a carreira com mais 4 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a subir a parede da nossa cesta. Então, nessa carreira, que é a carreira de número 7, a gente vai trabalhar ponto baixo, pegando só a alcinha de trás do ponto, tá? Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base, sempre pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, vai ser uma carreira de pontos baixos em BLO. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 8 até a carreira de número 13, fazendo só pontos baixos, só que a partir de agora a gente vai pegar normalmente as 2 alcinhas do ponto. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, até a gente chegar na carreira de número 13. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Acabei de finalizar a carreira de número 13, né? Então, eu trabalhei as carreiras retas para fazer a subida aqui do cestinho do balão. E eu coloquei esses marcadorzinhos de ponto aqui só para marcar as quinas, onde a gente vai fazer a amarração depois, quando a gente for prender as duas partes, né? A parte do balão com a parte da cesta. Eu vou ir falando para vocês a quantidade de pontos conforme a gente for fazendo. Então, a gente vai começar a partir do marcador aqui, fazendo 7 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular o próximo ponto. O meu tá com marcador, mas o de vocês não vai estar, então vocês pulam o próximo ponto. E no seguinte, a gente vai começar a partir dele, fazendo 11 pontos baixos. Cheguei no próximo marcador, vou fazer mais 3 correntinhas. Vou pular o próximo ponto da base, né? O meu é o que tá o marcador aqui. E vou trabalhar mais 11 pontos baixos. Mais 3 correntes. Pulo o próximo ponto da base. E mais 11 pontos baixos. Faço mais 3 correntes. E agora, a gente faz ponto baixo até chegar aqui no próximo marcador. Cheguei aqui no fim da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu puxo aqui direto a laçadinha por dentro da laçada que tá na agulha. E pode cortar o fio deixando um espacinho pra fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha. Passei uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha desse fio. E a gente vai fazer aquele arrematezinho, aquele acabamento com um pontinho falso.
Então, meu fio tá saindo daqui, né, o ponto baixíssimo, a gente vai pular o próximo ponto livre e vai pegar no ponto seguinte as duas alcinhas do ponto. Passo o fio e agora eu coloco aqui de volta, ó, no mesmo espacinho de onde ele tá saindo, bem aqui no miolinho do ponto e jogo ele aqui pra trás. Dá uma ajustadinha no ponto e agora a gente esconde passando aqui, ó, no Vzinho de alguns pontinhos aqui do lado de trás do trabalho. Venho aqui pra carreira de baixo e vou passar por mais alguns pontinhos. Como eu não vou dar nozinho, eu gosto de arrematar bem essa parte pra não acontecer do fio soltar. E vou fazer mais uma vez aqui na carreira de baixo. Então, eu passo por mais 3 pontinhos. Puxa só até esconder e agora eu vou cortar o fio aqui bem rente. Esse fiozinho aqui de início do anel mágico também pode passar a agulha de tapeçaria e esconder ele passando aqui por alguns pontinhos. Agora, a gente já tem o cesto pronto pro balão e o balão também, né, que a gente já fez, ele tá pronto. No próximo vídeo, a gente vai fazer o bordado e vamos prender aqui o balãozinho no cestinho. Então, a gente vai finalizar no próximo vídeo. Pronto, pessoal, a gente já tem todas as partes do nosso balão tecida e agora pra semana que vem ficou faltando fazer a montagem e os bordados. O tamanho final do meu balão ficou de 18 centímetros de comprimento, então contando aqui debaixo do cestinho até aqui em cima, né, onde acaba o balão, ficou com 18 centímetros. Mas esse tamanho varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho do meu, que é pra vocês conseguirem ter uma base de tamanho mais ou menos aí de acordo com os materiais que eu usei. No vídeo da semana que vem, então, a gente vai terminar de fazer o nosso balão, então fiquem ligados aqui no canal. A gente se vê. Um beijo!